Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da gratidão do mês de fevereiro, tá? E o livro que eu li nesse mês de fevereiro, tá bom? Então já iniciamos o mês aí de março, mas eu vou colocar para vocês o que eu fui grata no mês de fevereiro, tá? Então eu anotei algumas coisas, por isso que eu tô olhando aqui para baixo, porque eu anotei algumas coisas durante o mês que eu fui grata. Em especial, gente, pela vida, né? Porque muitas pessoas estão perdendo as suas vidas por conta desse vírus, né? Que é o Covid. E eu, né, não posso deixar de falar disso, né? Grata pela vida, né? Grata pela oportunidade de todos da minha família estarem bem e até o momento, né? E não terem contraído essa doença, né? E a respeito disso, fiquei muito grata também porque duas pessoas da minha família foram vacinadas, né? Em especial minha avó, né? Ela tá com 90, vai fazer 90 anos, na verdade, e ela já foi vacinada, fez a primeira dose. Então, eu vou colocar depois uma fotinho dela aqui pra vocês, com ela sendo vacinada, tá? E a minha prima também, né? Que ela também trabalha na parte hospitalar e ela também já foi vacinada. Então, foi uma das gratidões no meu mês de fevereiro, né? Saber que tem pessoas da minha família que já estão sendo imunizadas, né? Outra gratidão que eu coloquei aqui foi pelas aulas da Sociedade Socorro, né? Como vocês sabem, eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E né, na nossa igreja a gente tem uma reunião onde a gente temos aulas só para as mulheres, sabe? Só as mulheres. E eu tive aulas maravilhosas nesse mês de fevereiro e eu fui muito grata por cada pessoa que falou, né? Por cada professora, né? Que falou sobre vários assuntos que me ajudaram muito durante esse mês de fevereiro. Outra coisa, pelo que eu sou grata, que eu vou até colocar uma fotinho para vocês, que foi o livro e a Liahona. A Liahona é uma revista que a gente também recebe na igreja, que são coisas para nossos tempos atuais, né? Para o que a gente estamos vivendo. Então, são mensagens do profeta e dos apóstolos falando diretamente para mim, pro dia de hoje, né? Pelo que nós estamos vivendo. Então, eu só vou mostrar aqui para vocês a capa, mas eu tirei uma fotinha e vou deixar aqui para vocês. Essa é a Liahona de fevereiro. E nela eu aprendi muita coisa e eu sou muito grata pela oportunidade de conhecer a igreja verdadeira, né? E saber que tem um profeta, né, que fala comigo hoje, né? E juntamente com ele temos apóstolos que nos falam também nos dias de hoje. E aí teve as mensagens foram maravilhosas do mês de fevereiro, né? Só que teve uma mensagem que foi a mensagem de fevereiro, na Liahona aqui de fevereiro, a mensagem, o nome é A Dádiva do Perdão. Quando eu li, eu fiquei pensando muito, né, sobre o perdão, né? Quem vai ser perdoado? Será que eu vou ser perdoada? Então, eu comecei a ler, vou ler alguns trechinhos de que eu deixei grifado aqui, que foram coisas que me chamaram bastante atenção, né? Que fala assim, ó: ao decidirmos segui-lo e nos arrependemos de nossos pecados, ele elimina, por meio de sua expiação infinita, nossos erros e pecados escritos no livro da vida. Então, quando eu li essa parte, eu pude perceber que se eu me arrepender todos os dias, né, e devido à expiação de Cristo, né, porque ele morreu por mim e morreu por você também. Então, se eu me arrepender todos os dias, meus erros, né, serão apagados do livro da vida, né. Outra parte que me chamou a atenção, que eu escrevi, que eu grifei, que fala assim: conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário, o poder de agir melhor e de ser melhor a cada dia. Então, nós precisamos se arrepender todos os dias para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Então, isso é muito importante, a gente precisa conhecer isso, né? Conhecer o arrependimento, né? Outra parte que eu escrevi aqui é que Jesus Cristo está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. A gente precisa procurar fazer tudo que está ao nosso alcance. Nosso remorso, nossa determinação de mudar e o nosso coração quebrantado. Então, Jesus Cristo está aí, ele está de braços abertos para cada um de nós, né? Para mim, para você, para sua família. Então, ele quer que nós peçamos, né, tipo, para ele: Senhor, me perdoa, né,
pelos erros que eu estou cometendo. Todos os dias nós cometemos erros, né? E todos os dias precisamos nos arrepender, né? E no finalzinho ele falou assim, são duas partes que eu grifei. Uma ele fala assim: se vos arrependerdes e não endureceres o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio do meu Filho unigênito, e tereis direito à misericórdia por intermédio do meu Filho unigênito para a remissão de seus pecados e entrareis no meu descanso. Então, é o Pai Celestial falando diretamente com a gente, né? Se a gente se arrepender no final, né? O Senhor Jesus, né? Pelo que Jesus Cristo fez por nós, por intermédio dele, nós um dia poderemos entrar em descanso, juntamente com o Pai e com Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Então, esse mês de fevereiro foi um mês que eu aprendi muito sobre perdão, né? E sobre perdoar as pessoas, me perdoar também por algumas falhas que eu tenho, né? Então, e só para finalizar, a última parte que ele escreveu foi assim: exceto para pouquíssimos que demandarem para o caminho da perdição, não há hábito, vício, rebelião, transgressão, apostasia, nem crime que fique à margem da promessa de total perdão. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Então, nada disso, nenhum hábito, nenhum vício, nada disso vai, como posso dizer, vai atrapalhar, né? Se a gente se arrepender, né? Então, nós precisamos se arrepender todos os dias, tá bom? Então, essa foi a mensagem, né, que a gente teve na Liarona de fevereiro. Teve muitas outras, mas em especial a que me chamou bastante atenção foi essa do perdão. Então, eu resolvi aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então, outra coisa que eu fiquei grata também é pela oportunidade de ter lido esse livro aqui, o livro da Adriana Santana. O nome do livro é Nunca Foi Sorte. Gente, esse livro me ajudou muito, 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 muito. Eu anotei algumas coisas do que o livro fala, né? Mas só assim, eu vou falar algumas coisas, porque se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar enorme, tá? Mas ela nos ensina, né, como a gente ser autossuficiente, né? E financeiramente. Então, a gente precisa fazer muitas coisas pra gente conseguir isso, né? E como ela falou, nunca foi sorte. Tudo que ela fez teve sacrifício antes, né? Então, algumas coisas que ela falou aqui no livro, eu vou falar pra vocês, né? Uma das coisas que ela falou no começo do livro é que a gente precisa aprender a acordar cedo, né? Porque se a gente acorda cedo, a gente consegue fazer muitas coisas durante o dia. E isso é uma coisa que eu preciso aprender, né? Eu sou bem difícil para acordar cedo, mas eu estou me esforçando a cada dia. E foi o que ela falou lá no livro. Se você acorda às 9, vamos colocar a meta para as 8? Se eu acordo às 8, vamos colocar para as 7? E assim por diante, a gente pode estar diminuindo o horário, né? Posso acordar mais cedo ainda. Então, eu tô me esforçando a cada dia para acordar mais cedo, do horário que eu acordava, né? Outra coisa que ela falou pra gente fazer, que é maravilhoso, na verdade, é a oração, né? A gente precisa acordar cedo. Quando a gente acordar, a gente precisa orar, né? Orar pra Deus, né? Se você acredita, né? Orar pra Ele e falar o que a gente quer pro nosso dia, né? A gente pedir e agradecer, sempre agradecer ao Senhor pelas coisas que a gente tem, né? Agradecer por aquele dia a gente ter acordado, né? Muito importante isso. Outra coisa que ela falou foi que a gente precisa aprender a meditar. A meditação é muito importante porque ajuda a gente a aliviar aquela, sabe, a gente, como eu posso dizer? Eu me sinto assim, né? Que eu comecei a fazer meditação, nunca fiz, nunca tinha feito, na verdade. E eu comecei a fazer alguns dias eu falhei, mas alguns dias eu fiz. E foi muito bom, porque me deixou, assim, sabe, tranquila, pra começar meu dia bem, sem reclamação, essas coisas, sabe? Isso foi muito importante pra mim, a meditação. Outras coisas que ela falou que a gente precisa ter palavras de afirmação. A gente precisa aprender a falar positivo, né? Porque normalmente a gente tem a capacidade sempre de falar negativo, tudo negativo. Mas a gente precisa aprender a falar positivo. E isso é uma coisa que eu preciso muito aprender, porque normalmente eu sempre estou falando negativo, sempre. Mas eu estou me esforçando também. Depois que eu li esse livro, eu estou me esforçando muito a ver as coisas positivas da vida. Outra coisa que ela colocou, que a gente precisa ter um quadro de visualizações do que a gente quer. Então,
Vamos supor, eu quero ter uma casa, sei lá, viajar para Nova York, eu quero fazer isso, então eu fazia aquele quadro de visualização. Esse quadro, ele tem que estar num lugar, né, visível, né, para que você possa olhar todos os dias e quando você olhar todos os dias, você vai conseguir alcançar as metas que tá ali, porque você está vendo. Você está vendo o que você quer pro seu futuro. Então, isso é muito importante também. Eu ainda não fiz o quadro, mas eu vou fazer. E aí, quando eu fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Ela falou que a gente precisa ter o hábito de leitura. Então, foi uma coisa que eu coloquei como meta pra mim, né, em 2021, é ler. Então, como eu não tinha esse hábito de leitura, então eu coloquei pra ler um livro por mês. Então, pelo menos em janeiro e fevereiro eu já consegui ler. Vamos ver agora em março se eu consigo ler mais um livro, mas vou sim. Vou conseguir. Ó, a palavra de afirmação, eu vou conseguir. Outra coisa que ela falou que a gente precisa ter metas, né? A gente precisa ter meta do dia, precisa ter meta da semana, a gente precisa ter meta do mês, do ano. Porque quando a gente tem metas, vamos supor que minha meta do dia, é lavar roupa. Vamos supor, a minha meta do dia, eu tenho muitas coisas para fazer, mas minha meta do dia era lavar roupa. Eu tenho que chegar no final do dia e ter lavado a roupa, entende? E a minha meta da semana é que eu quero, sei lá, sair com meu esposo pra jantar fora. Então, a nossa meta da semana, né, um dia da semana, é sair com meu esposo pra almoçar, para jantar fora ou pra almoçar fora. Então, a gente precisa conseguir essa meta, entende? E assim por diante, a meta do mês, a meta do ano, em família ou pessoal, né? Outra coisa que ela falou que a gente precisa aprender é fazer atividade física. Isso foi uma coisa que também eu coloquei como meta em 2021, fazer exercício, porque, como eu falei pra vocês, eu engordei bastante. Durante a pandemia eu tive crise de ansiedade, então, devido à crise de ansiedade, eu comecei a comer muito e eu engordei, né? Então, eu estou me esforçando também todos os dias a fazer exercício. Confesso pra vocês que não é fácil, porque quem nunca tinha esse hábito é um pouquinho complicado. Mas eu estou me esforçando, sim, todos os dias a fazer exercício. Outra coisa que ela fala é que a gente precisa parar de reclamar. Então a gente tem muito motivo para reclamar. Todos os dias a gente tem motivo, mas a gente precisa aprender a parar de reclamar, né? Outra coisa que também, nossa, o livro foi bem para mim, tipo, pá na minha cara, sabe? Muitas coisas. Ela fala muitas coisas, gente. Se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar enorme, então eu vou falar assim rapidamente o que ela falou, que a gente precisa eliminar hábitos de assistir televisões e jornais, porque nesses lugares a gente, né, no caso, né, nos jornais, só passa coisa negativa. Então isso entra na nossa mente. Então isso a gente precisa eliminar da nossa vida. Ela falou que a gente precisa fugir de críticos, de reclamadores, de pessoas que sugam nosso sangue, sabe? Ela falou que a gente precisa parar de ouvir áudios do WhatsApp. Na hora que eu ouvi isso, eu fiquei, como assim? Mas depois, quando eu li, eu entendi. Porque às vezes tem pessoas que ela é tão carregada negativamente que quando a gente ouve aquilo, a gente penetra pra gente, sabe? Então, eu achei muito importante o que ela falou sobre o WhatsApp, né? Outra coisa que ela falou que a gente precisa parar de seguir as pessoas que nos incomodam nas redes sociais. Se as pessoas nos incomodam, não acrescentem nada, então, gente, já deixa de seguir, sabe? E aí foi outra coisa que ela falou, que a gente precisa fazer listas de pessoas que acrescentam na nossa vida. Vocês já fizeram lista na vida de vocês de pessoas que acrescentam? Muito importante, né? Então, ela falou pra gente ter cuidado com as redes sociais, que a gente precisa fazer uma lista de gratidão, né? Sempre, todos os dias, escrever pelo que a gente é grato. A gente precisa ter um objetivo financeiro, né? Vários objetivos. A gente precisa ter um objetivo financeiro, pessoal, profissional, né? A gente precisa, essa foi uma parte que eu gostei bastante, que ela falou que a gente precisa amar as nossas imperfeições. Então, como eu falei, a gente não é perfeito. Então, a gente temos imperfeições. Então, a gente precisa amar essas imperfeições. A gente precisa criar relacionamento com nossos sonhos. Então, uma coisa que ela falou, que ela sempre foi sonhadora, desde criança. E às vezes, nós, quando somos crianças, a gente tem muitos sonhos, né? A gente quer isso, a gente quer aquilo. Mas quando a gente vai crescendo, na parte adulta, assim, a gente acaba perdendo. Assim, a gente já não sonha mais. E ela falou que isso é muito importante, porque quando a gente é criança, a gente sonha, a gente consegue. Então é a mesma coisa com a gente, agora em adulto. A gente precisa aprender a sonhar, né? Como era antigamente, quando a gente era criança. Ela falou que a gente precisa criar
uma realidade nova de trabalho. Então, se a gente não gosta do nosso trabalho, a gente precisa ver positivamente o que atrai naquele trabalho, né? Ela falou que a gente precisa desligar os alertas sonoros, tipo dos celulares, porque quando toca, chegou uma mensagem, a gente acaba olhando pro celular. Então, às vezes a gente tá fazendo coisas que mais edificantes e aí a gente volta pro celular e acaba ficando mais tempo no celular. Ela falou que a gente precisa estabelecer hora pra gente ver o WhatsApp. Isso na hora que eu vi, eu fui, Não, mas é verdade, porque ela falou que às vezes a gente vê uma mensagem no WhatsApp, daí do WhatsApp a gente passa pros e-mails, depois pros e-mails a gente passa pro Instagram, do Instagram a gente passa pro Facebook, e aí a gente acabou não fazendo nada no dia, né? Ela falou que a gente precisa evitar reuniões, então assim, normalmente quem tem trabalho e evitar aquelas reuniões longas, né? E já deixar pautuados o que vocês vão falar sobre o assunto, então você já vai estar sabendo o que vai ser falado, né? Ela falou que a gente precisa fazer focar, né, numa reserva de emergência, né, financeiramente. Gente, o livro é sensacional, né? Eu recomendo para vocês esse livro da Adriana Santana, foi muito maravilhoso. Eu aprendi muita coisa com ele. E assim, só para finalizar, uma coisa que ela colocou aqui, que a gente precisa, que eu fiquei pensando, nossa, eu nunca fazia isso, né? Ela colocou assim, faça algo sozinho, sem celular, uma vez por dia. Então, todos os dias a gente precisa fazer algo sozinho, algo que a gente gosta, sabe? Se a gente gosta de ler, vamos parar pra ler, sabe? Sem o celular, sem coisas que nos distraem. E quando eu li essa parte, eu gostei bastante, né? É algo que eu quero colocar na minha vida, algo que eu gosto muito de fazer. Agora, no momento, tá sendo a leitura. Então, eu tô todo dia me esforçando pra ler, né? Tô tendo um tempinho assim onde eu posso ler tantas coisas da igreja quanto livros, né? Para que eu possa aprender mais, né? E ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você aqui não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Dê aquele like que é muito importante pra gente. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.